compartilhar uma palavra, e essa palavra assim, ela ardeu, ela está ardendo, ela queimou muito no meu coração. Uma palavra que eu até ministrei parte dela no domingo na igreja, mas eu já li várias vezes, porque nós temos que trazer na nossa mente a memória aquilo que nos dá esperança. E quando você lê a palavra, você não basta apenas ler, você tem que ler, entender, compreender e trazer a sua mente para que você nunca se esqueça daquilo que o Senhor está falando. E é por isso que eu acho que eu li e reli várias vezes essa palavra, e cada vez que eu releio essa palavra, o Senhor fala comigo sobre alguma coisa. Eu queria ler lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, né? Hoje a gente vai ter o privilégio da Paula estar ministrando a palavra, vai falar sobre o poder da oração que muda histórias, né? E eu quero aqui também ler nessa palavra, dizer que o nosso Deus é aquele que muda histórias. Eu creio. É aquele que muda a vida, é aquele que muda a trajetória de uma pessoa, é aquele que muda o diagnóstico médico de uma pessoa, é aquele que ele faz do triste um alegre, ele faz do doente um curado, ele muda e transforma todas as coisas. Deuteronômio 8:11, ele diz assim: guarda-te, não te esqueça do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê, se te esqueceres do teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares. Protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis. Porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Meu Deus, que palavra que estremece o nosso espírito, né? Porque aqui o Senhor, Ele está dizendo para o seu povo, Ele está dizendo para um povo que estava no Egito, um povo que estava no deserto, um povo que passou por tantas tribulações, um povo que passou por tanta dificuldade, né? Um povo que passou por tantas lutas. O Senhor está dizendo: olha, não te esqueça do que eu fiz, não te esqueça daquilo que eu levei para você no deserto, não se esqueça do maná, não se esqueça dos livramentos. Quantos livramentos o povo teve no deserto, né? O Senhor está falando: olha, todas essas coisas fui eu, em todas essas coisas eu te dei livramento, né? Em todas essas coisas eu te guardei. Se vocês prosperaram, hoje tem prata, hoje tem ouro, né? Se vocês construíram moradias, estão morando nelas, o Senhor está dizendo, porque eu dei essa condição para vocês, né? Eu fiz com que vocês pudessem adquirir força, pudessem adquirir poder, pudessem adquirir herança, né? Ouro, prata. Mas o Senhor está dizendo assim: não deixe entrar no teu coração, né, a ingratidão. Meu Deus, não deixe entrar no teu coração uma soberba de achar que tudo que nós temos hoje foi conquistado pela força do seu braço. O Senhor fala isso muito claro, e eu li tantas vezes esse versículo e falei: Deus é tão forte, porque o Senhor é tão claro, Ele é tão simples, mas Ele fala assim, Ele não falou aqui nem parábolas, Ele falou tão claro isso, tão abertamente. Ele
mas foi por mim, né? É reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer o poder de Deus, é reconhecer que se hoje você está se sentando na mesa com príncipes, é porque quem te tirou do lamaçal do pecado foi Deus. Se hoje você tem uma vida regrada, se hoje você tem um casamento abençoado, hoje você tem uma família abençoada, você mora numa casa boa, hoje você tem o que comer, talvez você fale, nossa, mas estou passando por dificuldade, mas tem algo na tua mesa, né? E tudo que tem na sua mesa, tudo que hoje você tem vivido, amado, nós não podemos nunca deixar entrar no nosso coração, porque o ser humano ele já nasce com isso, né? É aquilo que eu falei, né? É o Adão caído, é o homem caído, né? O homem caído ele já nasce com essa soberba. Eu sei fazer, eu conheço, eu trabalho, eu conquisto, eu posso, né? E a gente vê aqui o Senhor falando, porque eu achei tão interessante isso, porque eu falei, Deus, por que o Senhor estava falando isso para esse povo? Porque o Senhor conhece o coração do homem. É verdade. Quando ele olhou e viu aquele povo todo, né, rico, com boa comida, farto, né, com a sua barriga cheia, né, o Senhor ele traz a memória dele. Lembra da serpente no deserto? Lembra dos escorpiões? Lembra de todas as outras coisas? Lembra da sequidão? Lembra do que não tinha no deserto? Aí o Senhor fala, olha, não deixa essas coisas entrar no teu coração. Mas ele diz aqui, né? Lembre-se sempre, lembre-se que tudo isso é porque vocês dependem de mim, né? E eu creio que hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós podemos, eu creio que para mim ficou muito clara essa palavra, sabe, Paula? Por quê? Entender que hoje nós estamos vivendo isso. O Senhor está dizendo, ó, está tudo parado. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo, por quê? Vocês têm que aprender a depender de mim. Lembra de tudo que eu já fiz na vida de vocês? Lembra de tudo que eu já coloquei na mesa de vocês? O Senhor está querendo trazer à nossa memória as coisas que Ele já fez e que muitas vezes no meio do caminho, porque esse povo estava no meio do caminho, o povo se esqueceu, né? Quantas vezes, né, eu acredito que quantas pessoas no meio do caminho já se esqueceram, com tão poucas coisas, uma né? frase assim que eu levo assim dentro de mim, que só não é grato quem não tem memória, né? É verdade. E Deus faz a gente lembrar disso para que a gente venha ter gratidão naquilo que Ele tem feito, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, pede, Deus não faz, ou até Ele permite que aquilo aconteça, para você ver que Ele é Deus na sua vida. É verdade. Né? Lembrar que a gente tem que ter gratidão em tudo, por Ele fazer ou Ele não fazer. É verdade. Né? E esse é o que resume isso aí, né? O que fala, verdade. né? O povo lembrar. Deus quer que lembre do que Ele já fez. Né? E Ele vai fazer muito mais se a gente crer, né? Eu creio. E lembrar dos estatutos, daquilo que Ele nos ensinou, o caminho certo, né? Saber a soberania dele sobre as nossas vidas, sim. né? É que nem eu falei, nós só estamos aqui porque foi permissão dele. Exatamente. Não é porque nós queremos, não é porque a gente acha bonito arrumar uma mesa e ficar de frente a um celular. É porque é permissão de Deus, tudo é para Ele, né? E a gente entende o propósito de Deus, né? Eu creio que a gente reconhece a obra do Senhor na nossa vida. A gente reconhece, eu mesmo posso sentar nessa mesa e eu me alegro de sentar nessa mesa para compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão participando sempre dessa mesa. Por quê? É poder compartilhar daquilo que o Senhor já fez na minha vida. É não esquecendo de onde Ele me tirou, é não esquecendo do que Ele fez no meu casamento, é não esquecendo do que Ele fez na vida dos meus filhos e podendo compartilhar e sempre dizendo, Senhor, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, né? E eu tenho gratidão por isso, e por isso eu quero proclamar esse reino, eu quero proclamar essa palavra, eu quero que pessoas sejam alcançadas, eu quero que mulheres sejam libertas, né? Eu quero que famílias sejam restauradas, porque o Senhor, aqui Ele até fala, né? Não se esqueça que a força vem de Deus, né? E Ele está confirmando a aliança dele em nós. Então há uma aliança, nós temos um Deus de aliança, um Deus de promessa, né? Que confirma a aliança dele em nós, mas para isso é que a gente não pode se esquecer, nunca, independente do que você passe, meu amado, independente do que você estiver enfrentando. Eu sei que nós estamos enfrentando dias trabalhosos, dias difíceis, dia de pandemia, de enfermidade, muitas perdas, muitas dores, mas uma coisa eu quero te lembrar nessa tarde: nunca deixe entrar no teu coração aquilo que Deus fez na sua vida,
vida, sempre creia que Ele é Deus se Ele fizer, e Ele é Deus se Ele não fizer, e sempre será Deus, né? Nunca se esqueça de tudo que Ele já fez, porque eu sei que Ele ainda vai cumprir a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Ele vai cumprir, porque o nosso Deus é um Deus que muda histórias, é um Deus que vai mudar a trajetória. Deus está mudando a trajetória da nossa nação. Deus está mudando toda a agenda das igrejas, Deus está mudando a agenda do mundo. Deus mudou todo o protocolo do mundo. Olha o que Ele fez, o que Ele está fazendo nessa pandemia. Ele mudou. Se tudo que você projetava, daqui para o final do ano você não sabe mais. Foi o que você falou no culto, né, pastora? A gente tem que depender da agenda de Deus. É uma agenda de Deus, porque não tem. Não que a gente não tenha que fazer os nossos planos, escrever, isso faz parte. Mas quem determina nossos passos é o Senhor. A gente pode fazer os planos, não é verdade? Mas é Deus que determina. Amém. Eu quero dar liberdade para Paula nessa tarde, para que ela possa estar compartilhando com a gente essa palavra. Tenho certeza que vai ser algo maravilhoso. Quem tem ouvidos, ouça. Estou falando isso sempre, né? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo quer falar e a gente precisa estar pronto para ouvir. Fica à vontade, Paula. Temos que nos despertar, né, para ouvir a boa nova sempre, né? Eu creio que há muitos aí que necessitam de uma palavra, que a semente seja lançada, né? Amém. Que cada um possa preparar o seu coração. Eu vou ler aqui em 1 Samuel 1:9. Vou falar sobre oração que mudou a história de Israel. Esse Israel pode ser eu, pode ser você, pode ser o seu lar, o seu problema, a sua família, os seus filhos. Eu não sei qual é o seu Israel hoje, mas que Deus vai mudar essa história hoje. Eu creio. Basta você ter fé, acreditar. Não o que eu falo, ou qualquer outro ser humano fala, mas o que Deus tem falado através da boca daquele que Ele tem usado. Amém. Então, que vocês possam abrir a palavra. Eu vou ler aqui a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado em uma cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares e da tua serva, te não esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. Derramando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli observar-lhe o movimento dos seus lábios, Portanto, Ana só o coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estará tu embriagadas? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém. Aqui fala muito da angústia de Ana, né? Do propósito que ela tinha colocado no coração dela, né? Ela estava ali diante do Senhor, ela clamava diante do Senhor, pedia que Deus desse um filho, pedia que Deus ali a concedesse, mas ela tinha o ventre cerrado, o ventre fechado, sendo que foi o próprio Deus que fechou o ventre dela. Ela queria muito ter um filho, e ela sempre ia fazer os seus sacrifícios com o seu esposo, com a sua família, e ali ela sempre sofria, porque todo ano era a mesma coisa. Ela recebia sim uma porção redobrada, ela buscava diante do Senhor, mas aquilo não alcançava o propósito, o coração de Deus, né? E naquele dia ela teve que o sacerdote passou e viu ela ali só balbuciando, e o coração dela falava, clamando a Deus, porque ela queria muito filho, ela desejava, porque existia Penina, a outra esposa do marido
dela, que afrontava ela dentro da casa dela, que ria dela, zombava dela, daquela situação dela por ela não poder ter um filho, né? Porque naquela época em Israel, o homem a qual era casado, se a mulher não desse um filho, ele poderia arrumar outra concubina ou esposa para que desse filhos, né? Para que fosse uma geração perpétua, para que aquilo não fosse acabar, porque para entrar na terra de Canaã, teria que ter os herdeiros, teria que ter as pessoas que herdassem daquela linhagem para que eles viessem receber aquilo, né? E a gente, muitas das vezes, a gente para pensar o quanto que Ana se importava com essa herança, porque o desejo do coração dela era que ela tivesse um filho, uma família, não só Penina tendo os filhos dela como zombavam, porque muitas das vezes a gente está dentro de casa e a gente escuta zombaria, debocham da gente, porque muitas das vezes a gente está na presença do Senhor e nada acontece. Você está fazendo o que na igreja? Você está indo buscar o que lá naquele lugar que você não recebeu nada até agora? Talvez não é culpa daqueles que têm se levantado contra a vida da gente, é o nosso coração. De que forma o nosso coração tem chegado diante do Senhor para pedir ou desejar aquilo que o Senhor tem? Porque o desejo que Deus coloca dentro de nós é muito maior do que um desejo de um filho, é muito maior do que um desejo de possuir algo, né? Então Ana sentiu que o profeta também veio com aquela profecia sobre a vida dela e ela recebeu com graça. E ali ela mudou a oração dela. Ela começou a entender que ela precisava sim ter um filho, que ela precisava sim ter uma herança para que a gente para que ela viesse ter algo para dizer, não, eu também posso, não para dizer eu também posso, perdão, eu também posso, eu também tenho um filho, para esfregar na cara do inimigo ou na cara da inimiga. Não era para isso que servia aquilo que ela queria. Ela queria algo. Assim que ela colocou no coração dela, ela fez um propósito que aquilo seria para o Senhor. Tudo aquilo mudou. Porque fala também da oração de Ana, que quando Deus concebeu, quando Deus permitiu que a madre dela fosse aberta, e ela concebeu com o marido dela e ela engravidasse, ela cumpriu com aquele voto que ela fez ao Senhor. E em 1 Samuel 2, fala assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Né? Deus concedeu, ela teve um filho, ela colocou o filho dela no propósito que ela tinha feito diante de Deus, ela colocou no altar do Senhor, o filho dela serviu ao Senhor, conheceu a palavra e houve algo no coração da Ana quando ela mudou a oração. Ela pediu no começo, ela pediu muito. A gente via que a Ana pedia pela família, a Ana pedia pela sua herança, ela pedia pelo filho. Muitas das vezes a gente está assim, a gente pede e muitas vezes não consegue, não temos, igual a pastora falou, igual foi falado aqui, não temos gratidão de agradecer, até por muitas vezes de não ter recebido, mas foi o próprio Deus que fechou a madre dela. Então quando ela mudou a oração dela, que ela foi grata a Deus, quando ela recebeu também, aí ela fez o desejo, ali ela realizou por causa da necessidade de Deus, ali ela realizou o desejo do coração de Deus, e ela se alegrou. E eu te faço uma pergunta hoje: o que tem te alegrado? Aleluia. Qual é a tua necessidade? O que tem te alegrado? É ficar em casa na frente de uma televisão, na frente de um computador? É um elogio de alguém? É um carro novo, uma casa, uma conta bancária recheada? O que tem te alegrado? Porque a Ana falou bem claro aqui: o meu coração se regozija no Senhor. Aleluia. Então, quando nós entendemos que a nossa necessidade é alegrar o coração do Senhor, tudo muda. Os santos mudaram. Houve ali uma geração na qual teve uma herança, sim. Aleluia. Porque se a gente for ler a história de Ana, houve sim uma herança. Houve sim, não teve só os filhos de Penina com Eli, mas sim Ana com Eli teve os seus filhos, porque Deus abriu aquela madre. E às vezes você perde o emprego e você questiona a Deus, mas foi Deus que permitiu que você perdeu aquele emprego. Deus fechou aquela porta, assim como Deus fechou a porta que Ana queria que fosse aberta para ela gerar um filho. Aleluia. E o que você tem permitido? Verdade. Deus fechar na sua vida. E que Deus está te falando hoje para você ir buscar e alegrar o seu coração, porque Ele quer abrir aquilo que faz necessário diante do altar dele, diante da tua necessidade. Deus hoje, Ele se alegra quando você se prostra, mesmo que você não fale uma palavra.
Ele quer mudar a tua história, assim como Ele mudou a história de Israel, porque foi uma história mudada, foi tudo mudado através da vida de Samuel. Foi tudo mudado através da oração de Ana. Quando Ana foi lá atrás, que ela chorava, ela se lamentava. Quando ela entendeu que ela teria que mudar a oração dela, quando ela entendeu que ela tinha que mudar o propósito dela e a direção e a busca dela. Porque muitas das vezes a gente só quer a bênção, não quer o abençoador. Isso também já concebeu também na minha vida dessa forma. E a gente muitas das vezes fecha os olhos para aquilo que Deus tem mostrado, para que Deus tem falado, ignora achando que Deus está te castigando. E Deus hoje olha para você do alto céu, se inclina e fala: não, hoje eu quero ouvir a tua oração. Aleluia. Se alegre diante de mim. Aleluia. Só basta você se alegrar. Glorifique a Deus por aquilo que Ele já fez na tua vida, por aquilo que Ele já colocou. Talvez hoje você esteja escutando essa live, mas tua despensa esteja vazia. Creia que Deus pode mandar sim a provisão. Creia que Deus pode mandar um anjo aí para suprir todas as necessidades. Talvez você olhe e fale assim: nossa, tem fartura nesta mesa e na minha mesa está vazia. Aleluia. Não tem problema se a tua mesa está vazia hoje, se o teu coração está cheio do Espírito Santo. Deus vai encher e Deus vai suprir a necessidade que tu precisa. Aleluia. Eu passei por uns maus bocados muitas das vezes na minha vida. Já passei necessidade, sim. Já passei fome, sim. Eu sei o que é passar fome. Não de você abrir a geladeira e olhar e falar: não é isso que eu quero comer. Isso não é passar fome. É não ter o que você se alimentar. Mas hoje eu entendi que mesmo que se eu abrisse a minha geladeira, a minha despensa, não tivesse nada, se eu tiver Jesus dentro de mim, eu tenho tudo. Ele é o pão da vida, Ele é o que nos alimenta. Eu aprendi muito, eu levo dentro de mim a respeito do Salmo 23, que ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. E Ele não vai deixar faltar, mesmo que você tenha contas a pagar. Se eu tenho Jesus, se eu tenho Deus dentro de mim, não vai faltar alegria, não vai faltar prosperidade. A prosperidade não é só dinheiro, não é só uma mesa farta, não é só os amigos ao seu redor, não é isso. Então muitas das vezes nós temos que parar, nos analisar e ver se é isso mesmo que nós estamos fazendo certo. Muitas das vezes apontamos: ah, mas meu irmão não sabe da minha necessidade e não faz nada. Mas para quem tu tem contado a verdade? Para quem tu tem aberto o teu coração? Aleluia. Deus quer ouvir a tua boca. Ou muitas das vezes uma lágrima fala muito diante de tudo que você está vivendo. Dobra teu joelho, clama a Ele, porque é só Ele que responde você na necessidade. Muitas vezes você fala: eu fui abandonada, eu estou sozinha, eu não tenho quem me ajude, tenho que criar filhos sozinhos, tenho que cuidar de uma casa sozinha. Ei, você não está só. É verdade, glória a Deus, é verdade. Jesus está aí do teu lado sempre. Ele fica esperando só você abrir a boca e falar: Senhor, me ajuda. Eu não posso, realmente nós não podemos. Ele pode tudo. Mas quando nós cremos na verdade que Ele fala: tudo posso naquele que nos fortalece, muda toda a situação. É Ele que tem nos fortalecido, é Ele que nos permite nos levantar todos os dias, é Ele que nos permite, mesmo que a gente abra a nossa despensa, não tenha nada, é Ele que nos permite abrir nossos lábios e falar: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Muitas das vezes reclamamos porque essa doença nunca acaba. Mas o que tu tem feito diante de Deus para que isso tudo venha acabar? Para que Deus venha ouvir a tua oração dizendo: obrigado, Senhor, porque até no meu lar não chegou. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu estou deitando numa cama macia. A gente passa por aí, tem tantos moradores de rua. Tem tantos, como dizem: como vão mandar eles para casa? Como os vão alimentar? Se muitas das vezes nós estamos preocupados com nós mesmos. Verdade. Muitas das vezes estamos preocupados no dia de amanhã. Eu já fui assim ansiosa, eu já fui assim preocupada, eu já fui assim estressada com tudo, porque eu queria fazer. Mas quando entendemos que Deus vai fazer, quando nós chegamos no nosso limite, quando nós achamos que tudo é impossível, Ele vem e faz. Ele vem e faz. Porque se a gente for olhar na Bíblia e a gente for estudar, tem mais de 8.000 promessas. Verdade. Qual delas tu já tem falado: Senhor, essa pertence a mim? Aleluia. Ana pegou a promessa dela. Ana pegou o propósito dela e recebeu e mudou a oração dela e se alegrou diante do Senhor. E ela se alegrava naquilo, o coração dela
Aí você se pergunta hoje nessa tarde, o que tem alegrado o teu coração? Será que é aquilo momentâneo só diante da farra com teus amigos? Ou da amiga que veio na tua casa fazer fofoca, falar mal da tua vizinha? A gente tem que entender que tudo que entra na nossa casa tem que ser sagrado. Assim como Jesus é sagrado em nossas vidas, e os nossos lábios têm que ser sagrados diante de Deus. Proferir o que é bom, proferir aquilo que edifica as nossas vidas. A palavra fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que nos levantar, nos posicionar como mãe, como mulher, como irmã, como amiga. Estender a mão, não olhar para a situação do outro, mas entender que é necessário a gente se fazer mulher de Deus. A gente entender que não é uma veste, a gente entender que não é nada que nos cubra e não deixe excluída do mundo, só para estar dentro de uma igreja, só achando, não, ali eu estou salva, mas você tem que ser verdadeiro diante de Deus. O que você é dentro da sua casa, o que você é dentro da igreja. Aleluia. Será que você é aqui na igreja o que você é dentro da sua casa? Será que você é no seu trabalho o que você é dentro da sua casa ou na igreja onde você é uma mulher cristã? Ou não, uma mulher que não conhece o Senhor, mas que hoje está ouvindo, assistindo essa live e fala assim, essa palavra é para mim? Eu preciso que o Senhor fale comigo. Aleluia. Eu preciso que o Senhor cure. Eu preciso que o Senhor transforme. Meu filho está nas drogas, o que eu faço? Não tem mais esperança. Tem sim. Aleluia. Tem esperança para Deus? Tem sim. Talvez hoje você chore porque o seu marido não voltou para casa esta noite. Talvez você chore porque você foi traída. Talvez você chore porque está faltando um alimento, assim como já foi falado. Aleluia. Mas quando a gente tem esperança que Jesus está no nosso barco, quando nós temos a esperança que quem está na direção da nossa vida não somos nós, coloca o leme desse barco hoje na mão do Senhor. Fala, Senhor, o Senhor me direciona. Pede para Ele te dar a palavra, a oração. Ministra dentro de você aquilo que você tem necessidade que o Senhor ouça. Se você estiver com raiva, punha para Ele, Senhor, estou com raiva, mas tira essa raiva de mim. Está triste, Senhor, estou triste, mas eu não quero mais estar triste. Aleluia. Peça para que o Senhor venha limpar aquele quartinho escuro, aquela faxina que a gente precisa fazer diariamente. O que você tem colocado dentro de ti? Hana, quando recebeu a bênção dela, ela glorificou o Senhor, não só por ter recebido a bênção, o filho, mas porque era o Senhor que alegrava o coração dela. Porque ela podia sair gritando, obrigado Senhor, o Senhor me deu um filho. Mas não é só isso que é necessário. Não é só um filho, não é só uma família perfeita, um marido que não beba, um marido que não fuma, um marido que não bata. Não é só isso, amado. Que venha começar por mim, por você, por cada um de nós, a nossa busca. Vamos edificar o nosso lar. Vamos edificar o que é sagrado na nossa casa, o nosso leito. Quem entra na nossa casa, quem senta na nossa cama, quem senta na nossa mesa. Começa a orar, começa a buscar, repreende. Não que nós venhamos se desfazer das pessoas, mas daquilo que há de mal nelas. Repreenda. Você tem poder e autoridade para isso. Está na hora de nós, como mulheres cristãs, que tem fé no coração, se posicionar. Está na hora da gente deixar as máscaras caírem e mostrar verdadeiramente quem somos. Se somos falhos, admitir que somos falhos, mas que precisamos de uma mudança. Se somos fracos, admitir que precisamos, Senhor Jesus, ser forte diante da dificuldade para que nós venhamos vencer. Mas que nós venhamos ser dependentes verdadeiramente de Deus. Porque Ana, quando se pôs na dependência de Deus, a oração dela mudou. É verdade. A oração dela, ela não estava mais pedindo, ela estava agradecendo. Ela estava alegre, ela estava com um coração que não estava mais contrito, mas um coração alegre diante do Senhor. Aleluia. Eu, quando eu vim aqui, saí do Paraná aqui para Foz, eu vim com o coração triste. Mas a palavra de domingo, igual a pastora repetiu ela aqui hoje, aquilo foi para mim. Eu recebi, eu falei, Senhor, foi para mim, eu precisava. Sabe, muitas vezes a gente precisa rasgar o que é velho, tirar o que é velho da vida da gente e permitir que o novo entre. Porque a gente fica no nosso eu faço, eu posso, eu sou. Verdade. Quem pode, quem faz, eu sou, é o Senhor. Ele pode todas as coisas. Verdade. Não chora por aquilo que Deus ainda não fez, mas se alegre, agradeça sempre.
que Deus possa usar cada uma de vocês de uma forma sobrenatural. Independente da sua religião, independente da forma que você está ouvindo isso daí, mas que eu creio que, ou eu, ou qualquer outra pessoa que sentar nessa mesa, a semente vai ser lançada. Então abra o seu coração, permita que aquilo venha adentrar dentro de você. Muitas das vezes, para limpar uma feridinha, aquilo dói, vai doer. Quando você tem que deixar de lado o vício, quando você tem que deixar de lado a podridão, a mentira. Deixa Jesus colocar o dedinho na ferida ali, mexer, limpar. Mas depois ele vem com aquele bálsamo de Gileade, permite que a tua paz venha reinar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não pague na mesma moeda, não tenha ódio, não tenha mágoa. Tudo isso só vai fazer com que você se enfraqueça diante de toda dificuldade. Você só vai ver o defeito na pessoa. Você não vai ver a qualidade. Você não vai ver aquilo de bom que ela já fez. Verdade. Paula, tem algo muito tremendo que você falou agora nessa passagem. Meu coração já pula aqui, né? A mudança de oração da Ana, né? Verdade. A mudança de oração dela, entendendo o propósito de Deus, fez toda a diferença no gerar. O problema é que no começo ela queria gerar para ela. E nós queremos gerar tudo para nós. Nós queremos gerar tudo para nós e queremos gerar em nós todas as coisas. Sim. Nós geramos mais dor, nós geramos mais problema, nós geramos mais dificuldade, nós geramos tantas coisas e não mudamos a nossa oração. Verdade. A gente passa a vida inteira orando para nós: Senhor, me abençoa, Senhor, me cura, Senhor, faz, e esquecemos de gerar em Deus o propósito. A mudança da Ana é algo que me chamou muita atenção quando a Paula estava ministrando, que a mudança de oração dela tirou ela do lugar e colocou Deus no lugar. Ela tirou ela, né? Isso. Ela entrou num lugar em Deus que ela entendeu que não era o problema dela. Pastora, ela passou anos e anos, né? Então, isso, mas ela entendeu. Só que quando ela estava orando, isso me chamou a atenção quando a Paula estava ministrando. Isso é uma revelação do Senhor, porque enquanto ela estava orando, pedindo a Deus, eu quero um filho, era o humano dela, né? A mulher, porque estava mulher estéril, né? Pela penina, né? A mulher perseguida, a mulher estéril, ela tem o desejo de gerar, não é errado. Ela queria gerar, mas quando ela mudou a oração dela, ela entendeu que a gente não gera nada para nós. E tudo que a gente gera para nós, em nós, vai ser frustrado. Mas quando a gente gera em Deus para cumprir o propósito de Deus, o céu se abre. Pastora, o céu se abriu, né? E a madre dela se abriu, por quê? Porque aí é aquilo que a Paula falou. Ela começou a gerar para o propósito, a madre dela foi aberta. Eu tenho certeza que a Paula ainda vai continuar falando da vida de Samuel. Ela vai falar o propósito de Deus na vida de Samuel. Então assim, gerou para o propósito, não ficou só gerando nas dores dela, né? Ficou gerando a autopiedade nela. Nós mulheres temos essa mania. Às vezes eu até olho para mim e falo: meu Deus, eu acho que eu estou ficando insensível. Mas por quê? Eu não quero ficar gerando em mim dores, eu não quero ficar gerando em mim autopiedade, eu não quero ficar gerando, não. Eu quero gerar algo em Deus para cumprir o propósito de Deus. Essa é a nossa finalidade, né? Sim. E quando a gente continua a entender, né, que a necessidade no meio disso tudo não foi só a dela no começo. No começo sim foi a necessidade dela, ela olhou para a necessidade dela, mas quando ela entendeu que ela tinha que fazer uma necessidade, aquela necessidade dentro dela mudar e virar necessidade de Deus, aí Deus concebeu com que ela gerasse Samuel, né? E muitos conhecem a história que Samuel foi criado de uma forma a qual conhecesse a palavra do Senhor, a qual ele ouvia chamar o nome dele, Samuel, e muitas das vezes ele achava que eram outras pessoas chamando ele, mas ele também entendeu que foi o Senhor a chamar. E quando a gente entende que é o Senhor que chama, quando é o Senhor, voz de Deus, né? Reconhece a voz de Deus, quando a gente procura ter intimidade com Deus, a gente conhece a voz de Deus. Isso é bem claro quando a gente ouve. Eu entendo que no começo da Bíblia, em 1 Samuel, fala assim, no começo da Bíblia fala assim que existe dois tipos de maná: o maná escondido e o maná que aquele maná que caiu do céu e o povo de Israel se alimentou. Aquele lá era palpável, todo mundo se alimentava dele. Esse aqui é o maná escondido. É isso mesmo. Quando você entende a revelação da palavra, quando você entende o que Deus está falando aqui dentro, esse
aquele maná escondido, que é o alimento a qual nós precisamos. Isso aqui, ó, é tudo físico. É verdade. Mas quando nós entramos aqui, que nós entendemos a palavra do Senhor, nós ouvimos o que o Senhor está falando aqui, como Samuel entendeu a voz do Senhor, aí nós aprendemos, como Ana aprendeu, a regozijar naquilo que o Senhor fez, a entender aquilo que Deus irá fazer. Glória a Deus. Pare neste momento, escute a voz do Senhor. Aleluia. O que você estiver fazendo, pare, se você puder parar, pare neste momento agora, escuta a voz do Senhor. Aleluia. Eu não sei qual o teu problema, qual o teu propósito, o que tu tem clamado diante de Deus, qual é a tua dor, tua enfermidade, se é no teu casamento, se é com teus filhos. Assim como Ana orou pela família, pelo filho, pela herança, por Samuel. Que você também possa entender que hoje você pode mudar a história da tua vida. Não depende de mim, não depende de nós, mas depende de você. Aleluia. Qual é as tuas escolhas? Aonde o teu coração tem se alegrado? Aleluia. Aonde o seu coração tem se prostrado? De que forma você tem se posicionado diante de Deus? Aleluia, Jesus. Amadas, muitas das vezes nós vamos olhar para trás, talvez um dia, e vamos falar assim: louvado seja o nome do Senhor, porque passamos por essa pandemia e não fomos tocados. Passamos por tudo isso, talvez triste, porque perdemos muitas vidas a qual nós conhecemos. Aleluia. Mas é tudo permissão de Deus, é tudo vontade de Deus. É o momento certo que Deus vai agir na tua vida. Eu creio. Talvez hoje você, ao deitar, você vai deitar triste, mas amanhã a alegria do Senhor estará sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Qual o teu problema? Aleluia. Que você não tem coragem, que você não tem força para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. O que é necessário, Senhor, para me alcançar o Teu coração? Aleluia, Senhor. O que é necessário, Senhor, para mudar dentro de mim aquilo que tem, papai, incomodado aqueles, ó Pai, que não acredita, Pai, que eu sou uma mulher de Deus, que não acredita, Senhor Jesus, que eu sou capaz de mudar essa natureza ruim. Muitas das vezes nós pensamos assim, ignoramos aquele que vem nos pedir ajuda, podendo falar, depois que a pessoa sai, a gente fala assim: nossa, mas eu podia ter falado aquilo para ela. É o próprio Deus falando: porque você não falou, minha filha, eu quero te usar. Simplesmente abra a tua boca, Ele quer te usar, Ele quer te desemborcar vasos, Ele quer fazer com que vocês venham ser cheios do Espírito Santo, Ele quer derramar um azeite a qual só jorra do trono dele. É verdade, Jesus. É verdade mesmo. E a gente escuta muito que não se coloca vinho em odres velhos, porque eles estouram, porque eles se quebram. Então a gente tem que deixar o velho do lado. Aleluia. A gente tem que entender que a gente tem poder e autoridade, porque Jesus Cristo nos deu. Repreende o mal que adentra na tua casa, a enfermidade, repreende a tristeza, repreenda tudo aquilo que tem trazido tribulação, ira e contenda dentro da tua casa. Que a tua mesa seja um lugar de alegria, onde a família senta, todos os filhos sentam, e a alegria, a comunhão, a comunicação. Verdade, Deus. Deus maravilhoso. Que nós venhamos entender que todo propósito acima dos céus, embaixo dessa terra, porque muitos falam que o mundo jaz do maligno, nós falamos também. Mas quando nós determinamos que tudo é do Senhor, Aleluia. tudo dai glória, mesmo que você queira uma coisa e não aconteça, glorifique ao Senhor pelos livramentos, porque Ele só vai te dar o melhor, Ele vai te preparar o melhor. O homem não tem o que nos dá, eu não tenho o que dá, mas Deus tem o melhor. Ele nos enche, nos preenche, Ele transborda dentro de nós algo que a gente nem imagina que a gente tem dentro da gente. A força que a gente tem para passar por coisas a qual nós nunca imaginamos passar. É verdade mesmo. Né? Nos permitimos estar de pé hoje, nos permitimos chorar, nos permitimos gritar, dar risada, porque Deus está conosco. Aleluia. Qual a tua dificuldade? Qual a tua necessidade? Que nós íamos entender nessa noite, neste momento, o que verdadeiramente, o que você precisa. Verdade. Ponha diante do Senhor, Aleluia. para que Ele venha agir, para que Ele venha trabalhar, assim como Ana fez. Verdade. Assim como ela conseguiu alcançar não só a necessidade dela, mas a necessidade de Deus. A verdade. Né? Que nós possamos entender tudo isso e nós possamos
comer, igual eu aprendi com o pastor, ruminar aquilo que a gente está ouvindo, para que isso venha fazer uma digestão saudável, para que isso venha agir dentro de mim e fazer bem. Porque quando nós comemos coisas a qual não nos agrada, não agrada o nosso estômago, nos faz mal, né? É verdade. Então que nós possamos filtrar o que nós ouvimos, filtrar o que nós comemos, né? Dentro de nós, porque quando nós comemos mal, é que não filtrou bem, comemos mal, né? E que isso possa ser mudança, transformação dentro de nós, com a palavra. Coma deste maná, vamos ser revelados aqui dentro desse maná, entrar no Santo dos Santos. Verdade, e é tão sobrenatural que Samuel foi gerado dentro de um propósito, né? Ele, desde pequenininho, Samuel, ele já ministrava a palavra do Senhor. E olha que coisa interessante, né? Ele foi criado com Eli no meio de negligência, Total. Ele foi criado com os filhos de Eli tudo errado, defraudando o altar do Senhor, defraudando um tanto de coisa do Senhor, mas ele não se corrompeu, porque era um menino de propósito, era um jovem de caráter, né? Foi um filho desejado para cumprir o propósito de Deus. E todo o tempo da caminhada de Samuel, a gente vê um menino crescendo debaixo do propósito. A mãe construía ali as vestes dele, né? Vestia ele das escolas sacerdotal, conforme ele crescia. E olha que tremendo, né? A mãe, mesmo depois que entregou ela acompanhou o crescimento do filho. E ela teve mais filhos, né? Isso, e ela acompanhou o crescimento dele, né? Ele crescia, ela costurava, ela preparava uma escola para ele, e aquilo ali representava autoridade na vida de Samuel, né? E Samuel, você vê Eli todo perdido, os filhos de Eli todo perdidos, Samuel lá no meio, né? Mas é por isso que eu falo, amado, nós não temos desculpa, você entendeu? Não é o meu passado, o que eu vivi, o que eu deixei de viver, o que me abandonou, como a Paula ministrou aqui. Não, amado, quando Deus te chama, quando Ele chamou Samuel pelo nome, Samuel ouviu a voz do Senhor, sabe, eu acredito que desde o ventre o Senhor já tinha algo na vida de Samuel, né? Então ele ouviu a voz do Senhor, ali em nenhum momento ele se corrompeu no meio dos filhos de Eli, em nenhum momento ele se perdeu, em nenhum momento ele saiu da direção. Por quê? Aquilo que é gerado no propósito de Deus. Aí eu entendo, né? O que é ligado na terra é ligado no céu. Então Samuel foi ligado na terra, foi ligado no céu. E ele ungiu um grande rei, né? Isso, olha que coisa linda. Olha a responsabilidade dele. Ele ungiu um grande rei, o rei Davi, que é da linhagem de quem? De Jesus. Coisa linda. Então, quando há propósito, né, como ela falou aqui, quando a pastora falou é verdade, quando a gente ora com propósito com Deus, é diferente. Com certeza. Né? A gente não fica orando, falando, Deus, eu não estou aguentando mais esse sofrimento, essa angústia. Ai, meu Deus, o meu filho. Não. Quando nós oramos diferente, a oração, quando ela é direcionada para Deus, é diferente. Exatamente. Você vê o resultado, né, pastora? Você sente, é que nem a Paula falou, a paz, né? A paz dentro do nosso coração. Olha, eu vou falar, não existe fórmula no mundo que te traz a paz que nem Jesus Cristo. Né? Eu penso assim, hoje eu pensei comigo, se todo mundo soubesse que a fórmula melhor que tem para trazer a paz dentro do nosso coração era Jesus, todo mundo ia querer essa fórmula. É verdade, é que na verdade, eu creio que como Ana, muito tremendo, né? A gente ouve a palavra, várias pessoas ministram de várias formas, já ministrei mas o Senhor aqui, desde o primeiro versículo, o Senhor está assim, descortinando muita coisa aqui no meu espírito, em relação a tudo que a Paula ministrou, em relação àquilo que você ora para gerar em Deus alguma coisa, né? Em relação a você entender o propósito de Deus, em relação a você criar um filho para o propósito de Deus. Você não cria para você não cria para o mundo, mas você cria para o propósito de Deus. É diferente. Hoje eu tenho 2 filhos e eu entendo, porque eu não nasci no berço evangélico, eu pereci bastante com meu filho pequenininho ainda, mas quando eu entendi o propósito de Deus, que eu havia gerado ele para o propósito de Deus, até o passado de marcas que havia gerado dentro do ventre foi curado na vida dele, porque eu entendi que tudo aquilo que eu havia passado no passado não podia atrapalhar o propósito de Deus na vida do meu filho, porque senão poderia crescer gerando
grávida, né? Uns falavam menino, outros falavam menino, e o pastor falava, é a minha menina, né? E quando ela nasceu, Deus já tinha um propósito da vida dela. Eu lembro quando ela era pequenininha, nessa igreja mesmo, ela cantava, ela gritava, o pessoal falava assim, essa vai ser missionária, essa vai ser missionária, e eu creio, Deus está cumprindo esse propósito na vida dela, né? Pastora, você está falando em gerar, o gerar abrange tudo, né? Até mesmo um casamento, quando você está gerando um casamento, se tiver no propósito de Deus, se for para glorificar o nome dele, né? Então é muito, que nem a pastora falou, é uma palavra que está aqui, ó, aqui dentro, a gente vai trazendo revelação, porque se nós entendemos que quando nós oramos com o propósito de Deus, o resultado é imenso, é algo assim que você fica, eu falo, temos que orar no propósito de Deus, como Ana orou, porque durante anos e anos, Ana orava para que ela tivesse um filho, pelo fato do que ela passava com Penina, mas quando ela falou, Deus, conceda a mim esse filho, que eu vou entregar ele a ti, quando ela abriu a boca dela, verdadeiramente falou isso, eu concedo ele a ti, aí o Senhor abriu a madre, né? E depois ela teve os filhos dela, né, pastora? Ela continuou. Ela né? continuou. A vida dela continuou. Então que nós isso. possamos fazer a oração diferente. Muda a tua forma de orar com Deus, que a gente vai ter resultado. Eu ouvi ontem assim algo muito poderoso, e eu falei isso hoje de manhã para o Elcio e para a Paula, indo para o cartório, que quando nós entendemos o que é um casamento gerado em Cristo, esse casamento vai dar certo. É verdade. Porque é um casamento não gerado por mim, não gerado pelas minhas vontades. Por quê? Um casamento gerado em mim é um casamento que não perdoa. Um casamento gerado no ser humano é um casamento que condena, que acusa, que aponta. Mas o casamento que é gerado em Cristo, ele perdoa, ele suporta, ele ama, ele é restaurado, ele é regenerado. Por quê? É um casamento gerado em Cristo. E é muito mais profundo isso, que eu nem vou falar sobre isso aqui hoje, porque um casamento gerado em Cristo é aquilo que a Bíblia fala, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, é o casamento de Cristo com a igreja. E quando a gente entende o casamento de Cristo com a igreja, a gente entende a profundidade do casamento. A gente entende que não é qualquer coisa que vai nos tirar do propósito do casamento, não é qualquer coisa que vai roubar de nós o propósito do casamento, porque foi gerado em Cristo. Cristo está em nós, Cristo está nesse casamento. Então, se Cristo está nesse casamento, a palavra dele está nesse casamento, né? E não quero falar sobre isso, né? Mas é porque a gente está falando sobre gerar, né? E eu creio que tudo que a gente gera em Cristo é algo que vai se cumprir nas nossas vidas. Tudo né? gerar. O problema é a gente ter que entender. Ana talvez demorou um tempinho para entender que o Senhor iria abrir a madre dela a partir do momento que ela não quisesse gerar só para ela. A gente quer gerar muita coisa para nós e não quer gerar nada para o reino. E o Senhor está nesse tempo clamando: gere para o meu reino. Gere para mim, coloque para mim, faça para mim. E fazer para o Senhor não é largar a sua casa, é o contrário. Cuida da tua casa para mim, cuida do teu marido para mim, cuida dos teus filhos para mim. Faça como se fosse para mim, faça. Testemunho tem que começar dentro de casa. É tremendo, porque é que nem você falou, né? É aqui em casa, em qualquer lugar por onde você anda. Eu estava na fila do cartório, já vou encerrar aqui esse testemunho. Estava na fila do cartório e tinha um senhor na frente, né? E o pastor já puxando um assunto para evangelizar, né? Porque é um evangelista que só fica esperando o escape para falar de Jesus. E aí o rapaz virou e falou: não, mas eu já sou cristão, né? Aí ele falou: mas eu percebi algo diferente em vocês são casados, né? O pastor falou: somos há tantos anos. Aí ele conta toda a história do casamento de tantos anos, que todo mundo já conhece, né? E esse rapaz olhou e falou para ele assim: nossa, mas é nítido em vocês que vocês são um casal e que vocês são casados há tantos anos, porque hoje o casal ele não anda junto. Hoje o casal, a mulher anda na frente, o marido anda atrás. Vocês, desde que chegaram aqui, estão grudados um no outro, né? Porque a gente só anda assim, pastor, pendurado nele, pendurado em mim, estou segurando na orelha, estou segurando na mão. Aí ele falou: eu achei vocês diferentes por ver vocês dois o tempo todo junto, né? Então, como nós geramos isso nas pessoas. Geramos isso numa pessoa que eu nem conheço, mas eu sou o quê? Eu sou uma carta viva. Nós somos uma carta viva na fila, né? Então assim, nós
amizade, gerei nesse homem que ele falou, eu logo percebi que vocês eram do Senhor, né? Então, que palavra tremenda, senhora Isabel, vida da paz. Porque, olha, é verdade, porque olha como eu falo, é que nem eu falei no começo, a gente tem que dar ouvido às coisas de Deus, né? Gerar, tudo que você for fazer agora, gere para Deus, não gere para você. Aí você vai falar, mas não gere. Um trabalho, gere para Deus. O casamento, gere para Deus. O relacionamento com o teu filho, gere para Deus. Tudo é gerado para Deus. Olha que palavra tremenda, porque Ana, ela gerou algo que ela almejava tanto no coração, mas ela não gerou para ela gerou para o reino. Porque esse é o propósito nosso. E ele foi para o reino, né? Pastora, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, nós estamos gerando algo para o reino. Verdade. Por mais que nós não estejamos vendo, né, as coisas acontecer, mas no mundo espiritual está acontecendo. Porque isso aqui está sendo gerado. É algo que está sendo gerado. É a palavra de Deus que está sendo lançada através de um celular para a sua vida. E nós aqui do outro lado, pela nossa fé, acreditamos que a sua vida vai ser alcançada. Nós estamos gerando algo. Dá tempo de eu contar um testemunho dentro dessa palavra? Dá sim. Pode encerrar, vamos encerrar contigo. Pode? Então, eu vou contar um testemunho a respeito da minha filha mais velha. Eu tenho 3 filhas, né? A minha filha mais velha chama Alessandra, muitos conhecem como Carol. E ela vivia uma vida errada, né? Ela vivia uma vida de levianismo, né? Vivia com outras mulheres, foi embora de casa. E a gente sofria muito, a gente vivia em oração, em guerra, em oração. E teve um tempo que eu comecei a bater de frente, e aí houve uma separação. Já não falava mais uma com a outra por causa da falta da aceitação. Eu não aceitava aquilo e ela não aceitava porque eu não aceitava. Mas aí Deus falou para mim que eu deveria orar, que Ele ia cuidar, né? E eu comecei a orar. Aí com o tempo, passaram alguns anos, 2, 3 anos mais ou menos, ela voltou a me procurar, falar comigo. Aí ela contou para mim e falou assim, mãe, eu encontrei uma senhora no ponto de ônibus e ela falou para mim, existe uma mulher que ora muito por você e você vai sair dessa vida errada que você vive. E ela não entendeu, e ela morava com uma menina, né? Aí ela pegou e ligou para mim e falou, mãe, eu encontrei com a mulher, ela falou assim, assado. Eu falei, amém, filha, vamos orar que Deus vai trabalhar. Aí passou um tempo, ela ligou para mim e falou assim, mãe, eu tô namorando com o Júnior. Eu até então, meio desconfiada, falei assim, eu acho que isso é mentira. Pensei assim comigo, mas Deus falou assim que era para mim orar, né? Eu vou orar, porque a gente fica com o pezinho atrás, não confiando em Deus, né? Mas por fim eu mudei, falei, Senhor, se o Senhor falou, então eu vou confiar, e eu mudei minha oração. E aí ela ligou para mim de novo e falou assim, mãe, o Júnior queria tanto engravidar, que eu engravidasse, né? O sonho dele é ter um filho, mas eu fui no médico, fiz o exame por causa dos meus problemas. O médico falou que eu não posso ter filho, que o meu problema é irreversível, não tem como. Aí eu peguei a Bíblia e falei para ela, preguei sobre Ana. Falei para ela assim, a respeito que foi Deus que tinha fechado a madre de Ana e que Deus tinha aberto. Aí eu falei, filha, você crê? Vamos entrar no propósito de oração. Aí ela falou assim, mãe, mas eu não sei orar. Eu falei, filha, conversa com Deus. A mãe vai fazer uma oração, você vai ter uma base de como vai ser essa oração diante de Deus. Aí 2 meses depois ela ligou para mim e falou assim, mãe, eu não estou bem. Aí ela ligou para mim e falei, filha, vai no médico, filha, faz um exame, vê o que é. Já tinha começado a pandemia, isso há 2 meses atrás. Aí ela foi no médico, fez os exames, tudo. Ela falou assim, mãe, eu fiz um teste de gravidez também, mas eu não entendo se está certo ou errado. Ela mandou para mim a foto, eu falei, também não entendo nada, mas vai e faz um de sangue. Aí ela fez do lado da casa dela numa clínica, aí ela falou para a moça, ó, não manda o resultado para mim, manda para minha mãe. Aí mandou o resultado para mim, eu abri em PDF no celular e estava escrito assim, que era honra e o prazer sobre essa terra de ser mãe. Olha! Que coisa linda! Sabe? E no mesmo dia que ela recebeu esse resultado, que ela mandou para mim, que foi falado que ela estava grávida, no mesmo dia ela casou, foi no cartório e casou. Olha. Hoje a minha filha, ela olha pra mim, ela liga pra mim todo dia, ela fala, mãe, eu não acredito como eu vivi aquela vida errada. Então se você ainda tem esperança dentro de você, um Deus que vive, um Deus vivo dentro de você, creia. Porque pra mim ela já estava perdida, não tinha esperança de ver a minha filha mudar, da forma que ela vivia a
vida errada, fumando, bebendo, se prostituindo com outras mulheres. Então Deus foi ali, colocou a mão e transformou. E Deus falou: Deus vai te honrar muito. Aleluia! Grávida, para honra e glória do Senhor, está casada, vivendo com um homem. Coisas que muitos falam assim, é impossível. Deus, ela não está perdida. Porque eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um dos nossos filhos. Eu creio, sim. E é obrigação nossa a gente cuidar. E hoje a gente não pode negligenciar, orar, deixar de orar, porque tá errado, vou orar, mas não, já fiz de tudo. É nessa hora que a gente tem que se posicionar e mudar a nossa oração, sim. Aí Deus começa a agir, Deus começa a fazer. E hoje ela liga para mim e fala: mãe, foi as suas orações. Eu tenho certeza que foi você. Deus é ser reconhecido que Deus fez através da minha vida. Eu não faço nada, mas eu tenho que me posicionar, orar diante do Senhor, para que Deus venha usar a minha vida para ser instrumento. Porque quem vai fazer é Ele. Porque o que é impossível para mim. Porque eu não vi esperança, mas Deus falou: não, eu faço, eu posso, porque era possível para Ele. Então que vocês possam crer, porque o que o médico deu como decreto que não podia, aconteceu. O que o homem deu como decreto que ela não voltaria a viver com o homem, aconteceu. Então não é a palavra que sai da boca do homem, a última palavra, mas sim a palavra que sai da boca de Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui. É uma honra sentar nessa mesa, é uma honra estar aqui com essas mulheres que estão aqui, as que estão nos bastidores, né? Porque isso aqui é fruto de oração, é fruto de uma busca, a qual não vai ficar só aqui nessa mesa, nessa igreja, é fruto de algo que vai alcançar lares. Se você tem a oportunidade de poder vir na igreja cultuar o Senhor, saia do seu lar. Hoje vai ter Déboras aqui na igreja. As mulheres vão estar aqui 7h30 reunidas para orar pela família, para orar pelo filho. Qual é a tua causa perdida? Qual a tua necessidade? Vem aqui orar diante do Senhor. Vem aqui ouvir uma palavra a qual vai edificar a tua vida, a qual vai te levantar, a qual vai te fortalecer. Que Deus possa tocar cada um de vocês. Que Deus possa fazer com que vocês tenham entendimento aberto, para que vocês entendam que nós, seres humanos, somos fracos e falhos, mas Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. É verdade. E quando nós estamos fracos, é aí que nós temos que nos levantar e nos colocar diante dele, porque ele vai fazer. Ele fez na minha vida. Se eu fosse contar milhares de testemunhos para contar, eu tenho para contar aqui. Eu sei que cada uma tem aqui, e eu quero ver um dia, através dessa live, através dos cultos aqui, vocês chegarem, uma de vocês chegarem e falar que foi curada, eu creio, falar que foi tocada, falar que foi aberta aquela madre, que a qual se encontra fechada, falar que o seu casamento foi transformado. Eu creio. Porque Deus pode todas as coisas na vida de cada um que crê que Ele pode fazer. Amém. Né? Que cada um possa testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, porque quantas coisas boas Ele fez e quantas Ele fará aqui no meio de cada uma de nós. Eu agradeço a oportunidade que é riquíssima de estar aqui. Eu estou muito feliz, muito grata. Eu não esperava essa oportunidade de estar aqui, mas Deus prepara e Ele faz como Ele quer, não é como a forma que a gente quer. Ele fala da forma que Ele quer, como Ele quer, e é assim que Ele procede na vida da gente. Os nossos planos não são os de Deus, mas se a gente estiver em comunhão, de encontro com a necessidade do Senhor, Ele trabalha da forma que a gente pede. Às vezes a gente pede tanto pelo aquele marido ingrato que não quer ir para a igreja, e Deus acaba trazendo ele, porque você pediu. Mas tenha fé de pedir, tenha fé do que seu marido, mesmo que você fale mal dele, achando que ele não tem jeito, que ele um dia vai ser o servo do Senhor, que ele vai servir ao Senhor, que ele vai largar a bebedice, que ele vai largar o fumo, que ele vai largar a prostituição. Profetize coisas boas na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida daquele a qual muitos têm dado o decreto de morte. Aleluia. Tem gente que ouve o ranger de dente, tem gente que ouve uma tristeza tão grande ao redor dela, que ela fala assim: meu Deus, será que onde eu estou me escondendo? Procure um lugar melhor para se esconder, debaixo das asas do Altíssimo. Não procure coisas a qual tem trancado o teu coração, tem trancado a tua mente e os teus olhos, e não tem visto o que Deus já tem feito na tua vida. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Amém. Porque da mesma forma que eu posso estar aqui falando, uma de vocês um dia pode estar aqui. Eu creio. Falando, testemunhando e dizendo quanto Deus é bom, e Ele faz. Verdade. Porque Ele fez na minha vida e tem feito, e irá fazer muito mais. Tanto na minha como a de vocês. Amém, pastor? Amém. Eu também quero agradecer a todos que ficaram. A Zeni vai estar falando o nome das pessoas que estavam
falam aí nos comentários. Recebe essa palavra, compartilha essa live. Está queimando meu coração. Porque eu tenho certeza que vai alcançar outras mulheres que precisam ouvir, principalmente esse testemunho. Eu sei que muitas mães nesse tempo têm enfrentado dias difíceis e trabalhosos com seus filhos, que não têm mais esperança. E eu creio que quando você ouve um testemunho como esse, você entende que há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família, há esperança para o seu casamento. Em Cristo há esperança para todas as coisas. Amém? Então, rumine essa palavra. Rumine ela, coma ela, mastigue ela, leia ela, ouça de novo se for preciso e deixe o Espírito Santo de Deus mover e gerar algo dentro do seu coração. Você nem vai estar dando uns recadinhos? Amém. Alessandra Roberto está no plantão. Glória a Deus, Ale. Ela pede oração para ela e para a enfermeira Gisele. Tá, viu? Queremos agradecer pelo pastor Roberto, a Kelly, né, que sempre está conosco, a Kelly que faz cestas, a dona Irani, a Fernanda, a Maria, a Tamires Maia, o pastor Edson, o Elson Nunes, a Cristiane Anderson, a Natália Almeida, a Valdenice Ribeiro, a Alessandra Roberta e a missionária Mira. Eu quero agradecer você também que está aí na minha live. Compartilhe essa live, né? Mande para pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra, né? É o que a gente sempre fala aqui, que a gente não está atrás de multidões, mas que isso venha chegar no ouvido de quem precisa ouvir, para você também, né? Nós estamos aqui para isso, para que a gente venha propagar o Evangelho do Senhor, e essa palavra que ela venha continuar aí, como borboleta dentro de você, ela venha vasculhar, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela vai esmiuçando dentro de nós, até que nós vamos entendendo, porque eu estou aqui e eu já entendi o recado que o Senhor me deu, né? Nós temos que gerar algo para Deus, não é para nós, né? Não é para nós, nada é para nós, é tudo para Ele, tudo para Ele, tudo é para Deus, porque tudo depois virá recompensa, pode ter certeza, a recompensa é muito grande, né? Então que você venha gerar algo na tua vida hoje, né? O ventre é algo que a gente gera, algo que nós amamos, né? Então gere aí, gere dentro de você, muda a forma com que você está orando, para que você venha viver o propósito do Senhor. Amém? Muito obrigado, até terça-feira que vem. A Paula vai estar orando para encerrar, e vai estar orando pela Gisele e pela Alessandra. Alessandra da dona Sebastiana. Isso. Eu posso estar orando por elas, e a gente já ora para encerrar. Pode orar você, pode orar. Então vamos orar. Grande Deus, maravilhoso Pai, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor Jesus, por este momento, ó Deus. Sim. Obrigado, Papai, por poder estar aqui louvando e bendizendo o teu nome, Pai. Porque o Senhor, Papai, está presente neste lugar. Aleluia, então, Jesus. cela, Senhor, tudo que foi falado neste lugar dentro dos nossos corações, Pai. Visita, Espírito Santo de Deus, aquele, ó Deus, que precisava, Senhor, ansiava por uma palavra nesta tarde. Ó Espírito Santo de Deus, que essa palavra tenha vindo como espada, Senhor, que venha cortar aquilo, ó Deus, que não pertence a Ti. Espírito Santo de Deus, que almas, que vidas venham ser alcançadas, Senhor. Aleluia. Através de tudo isso que tem sido feito nesta igreja, Senhor. Pai, há almas, Senhor Jesus, que tem padecido, Senhor. Deus, é verdade. Precisando ouvir, Senhor, algo que vem do Teu altar. Mas que nessa tarde, Senhor Jesus, o Senhor tenha bradado, Senhor Jesus, nos lares. Que o Senhor tenha entrado com esperança, com força, com renovação. Que a necessidade venha ter sido alcançada, Papai, diante, Senhor Jesus, daquilo que eles precisam, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, já vai repreendendo, ó Deus, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua igreja, tudo aquilo que tem se levantado contra as tuas servas, tudo aquilo que tem se levantado contra aquele que tem se posicionado diante do teu altar. Ó Espírito Santo de Deus, eu dou autoridade, Senhor, do alto do céu, Senhor, vai manietando
Pai, paira, Senhor, paira sobre essa cidade com os teus anjos, Senhor, e que venha ser ministrado sobre essa cidade uma cura sobrenatural. Pai, que o Senhor venha visitar hospitais, que o Senhor venha visitar UTIs, ó Pai, prisões, Senhor Jesus, que o Senhor venha visitar lares onde se encontram crianças, que o Senhor venha visitar países, cidades, estados, que o Senhor venha visitar, Senhor Jesus, aqueles lugares assolados, onde talvez nem a minha oração ou a tua palavra chegue, mas sabemos que o teu Espírito Santo de Deus pode sobrevoar qualquer lugar, pode adentrar em qualquer lugar, Senhor, nesta terra. Então, Espírito Santo de Deus, todo coração triste, todo coração abatido, Senhor Jesus, seja visitado pelo teu Espírito, seja visitado pela tua graça, Senhor Jesus. Visita o meu lar, o meu esposo, as minhas filhas, visita, Senhor Jesus, o lar, Senhor Jesus, da pastora Mônica, os seus filhos, Senhor Jesus, a sua parentela, visita, Senhor Jesus, o lar da Zeni, visita o lar da Janaína, visita, Senhor Jesus, o lar, Senhor, da Cilei, que se faz aqui presente, Pai, de cada um, Senhor, que tem se posicionado para que tudo isso aconteça. Pai, faça a tua vontade, e todos os demônios que têm se levantado contra a igreja, contra a herança desta igreja, contra a madre desta igreja, contra a madre dessas famílias que têm te posicionado. Satanás, eu te dou uma ordem da autoridade do teu santo nome. Pega a tua bagagem imunda agora, pega a tua bagagem imunda agora e retire-se daqui em nome, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também te apresento a Alessandra, Senhor Jesus, que está de plantão, Pai. Pai, que o Senhor possa visitar ela, Senhor Jesus, tira toda a tristeza, toda a preocupação dela, da Gisele, Senhor Jesus, ajusta, Espírito Santo de Deus, as armaduras dela do alto da cabeça, a planta dos pés, e todos os médicos e enfermeiros, Senhor, que estão, Senhor, naqueles hospitais, ó Pai, de plantão, Senhor, cuidando daqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa ajustar as armaduras deles, que eles venham estar revestidos pelo teu poder e autoridade. Que esse mal não venha assolar mais famílias, que esse mal não venha devastar famílias, ó Pai, mas que venha abrir o entendimento daqueles, papai, que é tudo permissão, Pai, para que nós venhamos a chegar mais a Ti, para que nós venhamos entender, Senhor Jesus, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor dá vida, que o Senhor levanta, Senhor, os mortos, que o Senhor, Senhor Jesus, consola o coração daquele, ó Pai, que se encontra entristecido. Mas Espírito Santo de Deus, nós encerramos essa live, Senhor Deus, com o óleo da alegria sobre as nossas cabeças, com o óleo da alegria sobre a cabeça de cada um, ó Deus, daqueles, ó Deus, que se encontram, papai, diante, Senhor Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu bendigo, papai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, em nossas vidas, Senhor. E se faça presente, ó Deus, neste lugar cada dia mais, forte, presente, Senhor, assim como o Senhor está, Senhor Jesus. Aleluia. Isso é real, Pai. Podemos sentir o teu Espírito, Pai. Espírito de enfermidade, pega a tua bagagem imunda agora, na autoridade do santo nome do Senhor. No santo nome do Senhor, bate agora em retirada em nome de Jesus. Espírito de mentira e prostituição, tua bagagem imunda retira agora da nome de Jesus. Aqui tem mulher santa de Deus, tem homem santo de Deus, tem criança santificada neste lugar. Este lugar é do Senhor, esta casa é do Senhor. Oh Jesus, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem repreendido o espírito da morte. Sim, Deus, é verdade, Deus. É verdade. Obrigado porque o sopro de vida paira, Senhor.
paz do Senhor. Até a próxima terça-feira estaremos aqui novamente. Te lembrando, hoje às 19h30, as Déboras presentes. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.